Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus. Que alegria ter você mais uma vez aqui no seu canal que te leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. Bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Palavra de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, comenta, compartilha e acione o sininho. Nós estamos aqui analisando alguns dos sinais que Jesus diz que precederiam a sua volta. Já vimos alguns, mas são só aqueles? Não. A Bíblia nos apresenta outros sinais. Sinais esses que nós estamos, nos dias em que nós estamos vivendo, estamos tendo o privilégio de ver esses sinais acontecerem. Mateus capítulo 24, a partir do verso 9, ontem nós lemos até o 8. Agora, a partir do verso 9 está escrito assim: Então sereis atribulados e vós matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Estamos aqui diante de uma cena tão incrível que nós estamos vivendo isso aqui em nossos dias como nunca. Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado, talvez você me pergunte assim, mas alguém hoje morre pelo Evangelho? Bem, se você está acompanhando os noticiários, você está sabendo muito bem, até melhor que eu, o que está acontecendo na Coreia, né? Principalmente na Coreia do Norte, na China e também em outros países do mundo, quando as pessoas estão sendo proibidas de lerem a Bíblia. E quantas pessoas têm morrido em defesa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que isso aqui também se cumpriu na época dos discípulos. Se nós pararmos para analisar, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus, somente um morre de morte natural, que foi o discípulo João, aquele que escreve o Apocalipse, já ali por volta do ano 98 ao ano 100 depois de Cristo. Então, todos os demais morreram, foram mortos, foram massacrados com as piores mortes que nós podemos imaginar. Ou seja, a Bíblia está se cumprindo, meu amigo. E ela está se cumprindo de uma maneira tão incrível que nós estamos vivendo, eu tenho certeza, esse momento aqui quando Jesus... Isso aqui são palavras do nosso Senhor Jesus. Então ele fala aqui no verso 10, Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que nós estamos vivendo isso? Mas ele continua, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nos dias em que nós estamos vivendo, existem ou não existem falsos profetas? Aí você pode me perguntar assim, mas o que é um falso profeta? Sabe o que é um falso profeta? Um falso profeta são aquelas pessoas que pegam a Bíblia e usam porções da Bíblia, mistura ela com uma mentira e sai por aí pregando. Esses são os falsos profetas. Será que existem falsos profetas hoje no mundo? Milhares. Pessoas que talvez você olhe para ela e pense que essa pessoa é uma pessoa de Deus, ele está sendo um falso profeta. Sabe por quê? Todo profeta de Deus é aquele que aceita a Bíblia. 66 livros nós temos aqui. Então, se uma pessoa vai pregar para você, mas ele prega partes da Bíblia e prega para você algo que não está dentro da palavra de Deus, ele pode ser considerado, sim, um falso profeta. Mas Jesus foi mais além. Ele foi mais além porque no verso 10 ele diz, E por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. É interessante quando nós analisamos o seguinte, o pecado tem se multiplicado em nossos dias? Sim ou não? Deixa aí nos comentários o que você acha. Mas eu tenho convicção de que os pecados têm se multiplicado. Da época de Jesus para cá, se nós fôssemos enumerar a quantidade de pecados que apareceram, que não tinha na época de Jesus, são muitos. Se você lembra de algum, deixa aí nos comentários. Porque é muito interessante que você também participe, né?
É muito interessante. E eu fico muito grato por isso. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo, eu tenho convicção, os últimos momentos da história desse mundo. Não é só por causa disso aqui, eu vou te mostrar mais. Mais sinais de que nós estamos no final da história desse mundo. Crês tu nisso? Acredita você de que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo? Acredita você que dentro de um espaço de tempo talvez muito menor do que nós imaginamos, você acredita que Jesus pode voltar? Você crê nisso? Eu creio. Então, vamos orar. Papai do céu, muito obrigado pelo privilégio de estudar a sua palavra e descobrir o momento em que nós estamos na história deste mundo. Obrigado, Senhor, pelas revelações. Nós toma em seus braços de amor, conduz nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Lembrem sempre que a voz aqui é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.